Eu cumprimento a amada Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Deus? Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos, quem pudesse abrir a Bíblia e quem não puder acompanhar ali no nosso ecrã, em Eclesiastes 11, versículo 1 a 10. Ou seja, o capítulo todo. É um capítulo pequenino. Eclesiastes, capítulo 10, 11, peço desculpa, versículo 1 a 10. Capítulo 11, pastor, desculpe, capítulo 11. Isso. Amém? A palavra diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra e, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, por todas estas coisas trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Vamos fazer uma oraçãozinha. Os irmãos perdoem-me, eu creio que Deus já usou o pastor Paulo para falar algo, mas eu queria fazer aqui uma oraçãozinha pequena. Deus, eu te peço, Senhor, não seja eu a falar, mas sejas tu, seja a tua boca a falar em mim, Pai. Ensina-nos a tua palavra, Senhor, ó Deus. Ó Pai, desvenda a tua palavra às nossas mentes, abre as nossas mentes para receber a tua palavra e que esta palavra, Senhor, ó Deus, venha a ter efeito em nossos corações e a ser semente para a nossa vida eterna. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração nesta noite. Amém. Versículo número 1 fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pão, a palavra que o escritor de Eclesiastes usa para definir pão, é o hebraico lechem, que significa pão, alimento ou sementes. E nós vemos aqui, para entender este versículo, porque se nós lançarmos pão sobre as águas, o que é que vai acontecer ao pão? Vai amolecer, vai apodrecer, ninguém vai comer, vai ficar lá. Nós, para compreendermos este texto, nós precisamos de entender um bocadinho da cultura hebraica. Na cultura hebraica, irmãos, nós começamos por ter apenas 2 épocas de chuva, especialmente no tempo bíblico. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes por causa das alterações climáticas, mas havia apenas 2 tempos de chuva, porque eles viviam no deserto, os irmãos sabem disso. Eles viviam numa zona muito desértica e então tínhamos apenas a chuva temporã e a seródia, como nós vemos, por exemplo, no caso de Joel 2:23, se não me foge agora à memória. Estas chuvas, do nome Moré e Malcosh, eram em outubro, novembro, no caso da temporã, e março, abril, no caso da seródia. Apenas 2 épocas de chuvas. Se uma destas chuvas falhasse, era seca. O alimento ia ter problemas. Porque a chuva temporã, ela servia para amolecer a terra. Porque os irmãos não pensem que a terra lá era como a nossa terra cá, molezinha, boa de plantar sementes, de enterrar. Não, era terra dura. Parecia pedra a terra lá. Se vocês forem hoje em dia ao deserto, ou têm areia, ou têm uma terra que tão seca, parece pedra. E a primeira chuva servia então para umedecer, para preparar a terra para se poder plantar as sementes.
as últimas chuvas eram para fornecer, para fortalecer a plenitude da força das colheitas no tempo da frutificação. Nisto, nós vemos que existe uma necessidade de haver água, chuva para plantar. E então o que Salomão, ao escrever Eclesiastes, nos quer dizer aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, é para nós não plantarmos sobre terra seca. Começa logo por aí. Amém. Mas tem uma outra coisa muito interessante nisto, que é o quê? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Mesmo com a nossa incerteza humana de lançar o pão sobre as águas, aquilo que nós devemos fazer é plantar a semente. Tem água? Planta a semente. A terra está molhada? Planta a semente. E depois de muitos dias receberemos a colheita. Agora tem uma questão muito importante. Nós hoje vemos a comida de uma forma muito diferente daquilo que era naquela altura. Mas naquela altura, por exemplo, para semear tinha que ter semente. Mas a mesma semente que servia para semear servia para fazer o pão. Então eles tinham que escolher uma percentagem da semente que era para semear para fazer o pão. Tinham que ter essa separação. Tinham que guardar sementes para semear e tinham que guardar sementes para fazer o pão. A nossa vida hoje não é diferente, irmãos, mas nós já vamos lá chegar. Se nós formos a ver, se não quiserem acreditar naquilo que eu falei sobre a palavra Lehem, nós temos em Isaías 30, 23, se nós formos abrir lá, Isaías 30, 23, o versículo vem a dizer-nos: então te dará chuva sobre a semente quando que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. Nós temos aqui mais uma vez uma situação de um paralelismo, em que os profetas naquele tempo, eles faziam paralelismos para chamar a atenção das pessoas para o cerne da mensagem, os pontos mais importantes das mensagens. Isaías é o que está aqui a fazer: te dará a chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. Então Isaías está a fazer aqui uma comparação, um paralelo entre a semente e o pão. Mais uma vez, Lehem significa tanto pão como semente. Se nós formos a ver, Jesus fez também paralelismos. Se nós observarmos, as parábolas de Jesus normalmente vinham sempre pelo menos em duas, que tinham um significado idêntico. Se nós virmos em Mateus 13, 44 a 47, quando Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a uma pérola muito preciosa, que alguém vende tudo o que tem para comprá-la. E fala também que da mesma forma é semelhante a um tesouro que alguém encontrou, vende tudo, esconde num terreno, vende tudo o que tem para comprar aquele terreno. Jesus também fazia uso destes paralelismos para significar a mesma coisa. Então nós vemos que existe realmente uma semelhança entre pão e semente. E é isso que Salomão nos quer dizer aqui em Eclesiastes. Deixem-me voltar aqui a Eclesiastes, irmãos. Está um bocadinho... Peço desculpa aos irmãos. Mas retomando então o texto bíblico, não é? Nós chegamos aqui ao versículo de número 2. E o versículo de número 2 fala-nos de algo muito interessante. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, a palavra de Deus, ela vem-nos agora a falar de generosidade, de compaixão. E se nós formos a ver Salomão em Provérbios, ele vem-nos a falar desta mesma situação. Provérbios 11, 25. É uma mensagem um bocadinho mais positiva. A alma generosa engordará e o que regar também será regado. O que é que nós vimos no versículo anterior, em Eclesiastes? Tenho que
voltar aqui a Eclesiastes. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então aquele que reparte, ele será abençoado por repartir também. É isto que Salomão nos vem a dizer. Salomão, não sei se os irmãos sabem, com certeza saberão, escreve Eclesiastes já sendo um rei muito sábio, já sendo um rei com muitos anos. Então, ele vem-nos a falar sobre coisas que ele já tinha experienciado na vida dele. E se nós, irmãos, abençoarmos a vida dos outros que estão ao nosso redor, nós seremos garantidamente abençoados. Seja por Deus, seja pelas pessoas que se compadecem quando existe necessidade de nossa parte. Porque, como se diz em português, aqui em Portugal pelo menos, eu não sei se no Brasil o ditado existe, mas aqui em Portugal usa-se o ditado que o mundo dá voltas, o mundo dá muitas voltas. Diz também no Brasil, amém. Então a questão é essa, né? É isso que Salomão nos quer transmitir com o versículo 2. E o versículo 3 vem-nos a dizer: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar onde a árvore cair, ali ficará. A primeira parte deste versículo, ela fala-nos sobre as nuvens cheias. Elas, estando cheias, derramam a chuva sobre a terra. Mas nós nunca sabemos quando é que as nuvens estão cheias o suficiente para chover. Nós podemos fazer previsões, mas sem certezas. Sempre sem certezas. Nós sabemos exatamente a que horas vai chover e a que horas para de chover. Não tem como saber. Nem os meteorólogos que estudam isto todos os dias, eles conseguem prever com exatidão a hora que vai chover e a hora que vai parar de chover. E a segunda parte do versículo diz-nos: e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Se nós formos ver o versículo, Mateus 5,45, Mateus 5,45, só um segundinho, ora aqui está, diz-nos assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. A palavra de Deus, ela está-nos a ensinar que é incerto. Os eventos de tempestade, de chuva, são incertos. Sabemos que vão acontecer tempestades, sabemos que vai haver problemas e sabemos, como Mateus 5,45 nos diz, que vai ser para justos e injustos. Da mesma forma, os justos e os injustos têm sol, os justos e os injustos têm chuva. E ainda nos diz que a árvore tanto pode cair para o sul ou para o norte. Nós não temos forma de saber ao certo para que lado a árvore vai cair. E onde ela cair, aí vai ficar. Não vai voltar a tombar para o outro lado. A palavra fala-nos aqui precisamente sobre a incerteza e a nossa incapacidade de prever o que vai acontecer no futuro com exatidão. O versículo número 4 vem-nos a dizer: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se formos ver Mateus 6,25, Mateus 6,25, o versículo diz-nos que: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Este versículo, o versículo número 4, ele explica-nos que quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Este versículo diz-nos que aquele que está preocupado demais com o que vem, se vem vento, se vem chuva, se não vem vento, se não vem chuva, esse nunca cegará, nem nunca semeará. Esse nunca plantará, nem colherá. Quando nós nos preocupamos demais com o futuro, com as consequências e não fazemos nada, não agimos, as nossas preocupações fazem-nos ficar ociosos, fazem-nos parar, estagnar. Não existe plantação, não existe colheita. Versículo de número 5 vem-nos a dizer: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O versículo anterior
eu gostaria de introduzir uma passagenzinha da Bíblia que nos fala precisamente de quando Jesus estava com os seus discípulos no barco. Aliás, Jesus aproximava-se dos seus discípulos e eles no barco. E os seus discípulos estavam com temor. Mas quando Jesus se apresenta, Pedro tem a ousadia de dizer a Jesus: Senhor, eu quero caminhar e ir ter contigo. E Jesus diz: então vem. E Pedro começou a andar. Mas o que aconteceu foi que quando Pedro olhou para o vento, ele começou a afundar. Aqueles que olham para o vento. Nós vemos então aqui um problema. E depois no versículo número 5 aqui de Eclesiastes, nós vemos como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Se nós observarmos uma outra ocasião em que Jesus aí sim estava com os discípulos no barco, e Jesus estava a dormir porque tinha estado a pregar, os seus discípulos, em meio à tempestade, começam a acordar o Senhor: Senhor, não te importa que nós pereçamos aqui? Vais-nos deixar morrer, Senhor? Não fazes nada? Por Jesus estar a dormir, os discípulos acharam que estavam desprotegidos. Acharam que eles não tinham salvação, que não tinham solução. Mas aqui este versículo ele nos ensina algo de muito interessante. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento. O vento é invisível, irmãos. Nós conseguimos ver a ação, mas não conseguimos ver o vento. Ou como se formam os ossos no ventre da que está grávida, nós não conseguimos ver. Nós conseguimos ver a barriga a crescer. Se formos ao médico, conseguimos ver a ecografia, que naquela altura não existia. Mas aquilo que Salomão aqui quer dizer é: nós não vemos com os nossos olhos, não conseguimos ver com os nossos olhos aquilo que está a acontecer. Nem o vento, nem a formação dos ossos na barriga da grávida, a formação do bebê na barriga da grávida. Mas, desta mesma forma, então nós não sabemos como Deus faz todas as coisas, como Deus faz as suas obras. E apesar de Jesus estar a dormir no barco naquela hora, Jesus, no momento em que ele foi preciso salvar os discípulos, ele acordou e repreendeu o vento e disse ao mar para se acalmar. Irmãos, da mesma forma é nas nossas vidas, mas vamos chegar lá. Versículo número 6: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Este versículo leva-nos a algo muito interessante, que é o quê? O cristão não pode parar. O cristão não pode abrandar. O cristão não pode estagnar. O cristão não pode descansar. O nosso descanso é nele. Isto porquê? Porque plantar uma de manhã, plantar outra à tarde, porque não sabemos qual é boa. Irmãos, se os irmãos quisessem verdadeiramente pegar neste texto bíblico, dava para pregar uma mensagem sobre pregar o Evangelho, dava para pregar uma mensagem sobre finanças. Se os irmãos observarem bem este texto, tem tanta riqueza de informação, irmãos, que nós conseguiríamos pregar mensagens de muita coisa. Mas eu quero chamar a atenção nesta mensagem hoje para outra coisa muito mais importante. E vamos ver que é uma coisa que não vem de volta. A riqueza nós perdemos e ganhamos. As almas, temos muitas formas de pregar o Evangelho, mas há uma coisa que não volta para trás. E é isto que eu quero ver com os irmãos hoje, por isso o texto todo. Agora, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aqui Salomão vem-nos a falar da juventude e da velhice. Irmão, porquê é que estás a falar disso? Porquê é que estás a dizer que é isso? Porque eu estou a ver aqui a falar de sol e estou a ver de trevas. Não estou a ver juventude e velhice. Reparem bem no que o texto diz. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos
e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ainda que escolhamos relativizar estes dois versículos, vamos para o versículo 9, que diz então: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então nós vemos, ao analisar o versículo 9 e 10, que estava realmente Salomão a falar da juventude e da velhice. E verdadeiramente é bom a juventude. A nossa juventude é boa, é agradável. Nós vivermos, nós aproveitarmos. Mas como é que nós aproveitamos a nossa juventude? De que forma é que nós vamos aproveitar a nossa juventude? O versículo número 8: mas se ao homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O que é que Salomão nos está a dizer com o versículo 8? Cuidado, é bom a juventude, mas tudo aquilo que nós fazemos enquanto somos jovens vai trazer consequências na nossa velhice. Tudo aquilo que nós fazemos enquanto temos idade boa, nós vamos chegar à velhice e vamos sofrer as consequências disso. E vem então: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, por todas essas coisas terá Deus a juízo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para Mateus 6, 21 a 23. Maria, se puderes, ou Tatiana, se uma de vocês puder abrir ali a nossa equipa de multimédia da igreja. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Versículo 22 vai-nos falar: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas. Irmãos, vimos o versículo 9 a falar então os caminhos do coração e a vista dos olhos. E aqui, Mateus 6, 21 a 23, Jesus fala sobre o coração, o tesouro do coração e os olhos, a luz dos olhos. Tanto Salomão como Jesus sabiam onde o nosso coração está, onde os nossos olhos, a forma como os nossos olhos olham a vida. Isso muda tudo. E por isso é que Salomão nos diz: anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, por todas essas coisas trará Deus juízo. E então ele no versículo 10 explica-nos de que é que ele nos está a advertir. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Quando nós somos jovens, tem muita gente até que usa uma expressão latina que é carpe diem, que significa aproveitar o dia. Mas para muitos aproveitar o dia é andar nas bebedeiras, andar nas noites, andar a fazer coisas que não interessam, andar a ter contacto com muitas pessoas, andar a experimentar muita coisa que não interessa, que não é bom, que vai fazer mal, que vai trazer coisas negativas para nós. Nós, enquanto cristãos, sabemos e conhecemos que aproveitar a nossa juventude é fazer aquilo que nos vai trazer crescimento. E Salomão, logo de seguida, no capítulo 12, versículo número 1, diz-nos aquilo em conclusão deste versículo 10, que é o quê? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Então, meus irmãos, aquilo que eu quero falar com os irmãos hoje, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração falar com os irmãos hoje através deste texto, não é uma mensagem de pregação do Evangelho, ou seja, de irmos pregar, de semear sobre as terras, como Jesus fala, dos vários tipos de terra em que levam a semente. Não é uma mensagem sobre gestão financeira, se bem que este texto daria uma boa mensagem de gestão financeira, mas é gestão de algo que não retorna, não volta atrás, que é o seu tempo, é o seu bem mais precioso. Nós temos apenas uma vida nesta terra e apenas uma vida para fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus, para tratarmos de buscar a nossa salvação.
Os dias da volta de Cristo estão próximos, irmãos. Os dias da volta de Cristo estão próximos. Os sinais do fim dos tempos estão aqui. Não há como negar isso, não tem como negar isso, irmãos. Não tem como dizer que não, porque nós vemos nitidamente. Tem muitas coisas, meus amados. Jesus avisou, os últimos dias serão como os dias de Noé. E nós vemos uma destruição contínua dos valores cristãos neste mundo. Nós vemos cada dia mais, cada vez mais o povo a afastar-se da presença de Deus. A nossa alegria é a salvação em Deus. E é isso que nós devemos buscar, e é isso que Salomão nos adverte aqui principalmente. É nós semearmos aquilo que é bom, fazermos aquilo que é bom. Porquê? Porque a palavra de Deus, ela nos fala que a única coisa que nós levamos connosco desta vida para a próxima, para a vida eterna em Deus, para a vida eterna com Deus, são as nossas obras. Elas não nos dão salvação. Não são elas que nos dão a salvação, porque a salvação não é por mérito, é por graça. Mas a única coisa que nós levamos desta terra e que define, porque a árvore se conhece pelo fruto, quando me fala a palavra de Deus, são as nossas obras. Então, irmão, eu quero convidar o irmão, porque o Espírito Santo me convidou a isto. Eu quero convidar o irmão a lançar o seu pão sobre as águas, a semear todos os dias, meu amado, todos os dias, minha amada. A semear todos os dias na obra de Deus. Eu não estou a falar aqui na igreja, dar oferta, não é isso que eu estou a falar especificamente. É fazermos tudo para a obra de Deus enquanto o terreno está molhado. Enquanto o terreno está molhado, buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar, é o que a palavra de Deus nos diz. Reparte, sermos generosos com quem está à nossa volta. Sermos generosos com quem está à nossa volta, meu amado. Não nos deixarmos abater pelas dificuldades da vida, porque elas vêm para todos. E não nos deixarmos ensoberbecer pelos dias bons. Lembra-se de José, no Egito, 7 anos de fartura, e vieram 7 anos depois de falta. Não nos deixarem sobreviver pelos anos de fartura, mas vigiarmos por causa dos anos mais difíceis. E quando eu digo anos, não estou a dizer anos especificamente, mas épocas boas e épocas más. E quero convidar os irmãos também a ponderar e a pensar que muitas vezes nós ficamos estagnados porque não queremos arriscar. Nós ficamos estagnados porque estamos, mas se eu fizer isto, depois aquilo. Irmão, se Deus manda, você faz. Acabou. Abraão, Deus pediu-lhe, dá-me o teu único filho, o teu amado filho. Deus ainda sublinhou o teu único e amado filho. O que é que Abraão fez? Ficou na cama, ficou uma semana a ponderar. No dia a seguir, de madrugada, Abraão levantou-se, vamos sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Deus trouxe a provisão para Abraão para ele não ter que matar o seu filho. Mas aquilo serviu para provar que Abraão era fiel a Deus. Não a Deus, porque Deus já conhecia o coração de Abraão, mas ao próprio Abraão e à sua descendência, porque hoje nós temos este exemplo. Além disso, não vamos parar. Não vamos parar, irmãos. Começou de manhã, está cansado, continua à tarde. Façamos tudo o que está ao nosso alcance, façamos tudo o que nós podemos, não desistamos, não paremos de trabalhar. A palavra de Deus fala-nos, aquele que lança mão do arado e larga, não é digno de mim. Irmãos, não vamos parar. Verdadeiramente suave é a luz, meus irmãos. É bom a juventude, mas não os vamos desperdiçar com coisas vãs, porque isso é vaidade. Irmãos, nós somos todos jovens aqui, tá? Aqui não tem ninguém idoso. Toda a gente aqui é jovem ainda. Toda a gente aqui é jovem ainda. Amém. Exatamente. Toda a gente aqui é jovem ainda. Então vamos aproveitar o tempo que temos aqui nesta terra.
Vamos aproveitar os dias que temos para fazer aquilo que nos aproxima do nosso Deus, para fazermos aquilo que nos leva para mais perto de Deus, para fazermos aquilo que nos vai dar um futuro melhor, para fazermos aquilo que nos leva à salvação. E deixemos-nos de vaidades, porque tudo é vaidade. Eu queria convidar os irmãos a levantarem-se e a fazermos uma oração. Deus, te agradeço, Pai, pela palavra que nos deste nesta noite. Toma cada um de nós em tuas mãos nesta noite, Pai, tanto aqueles que estão aqui na tua casa como aqueles que estão no YouTube. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir-te, Senhor, ó Deus, humildemente, que graves esta palavra em nossos corações, Pai. Que ela se torne, Senhor, ó Deus, gravada em nossas vidas, mentes, corpos, Pai. Que ela passe a fazer, Pai, parte do nosso código genético, Senhor, ó Deus. Que passemos a viver segundo esta palavra, Senhor, ó Deus, para que aproveitemos verdadeiramente o nosso tempo e venhamos a investir verdadeiramente o nosso tempo naquilo que aproveita, Senhor, naquilo que traz proveito, naquilo que traz salvação, naquilo que é bom, Deus, naquilo que nos traz para a Tua presença, para os pés da Tua cruz, Senhor. Ajuda-nos a aproveitar os nossos dias da juventude, Pai, enquanto estamos vivos, enquanto estamos nesta terra, antes de Tu retornares, enquanto ainda Te podemos achar, Senhor, para buscar o Teu Espírito, a Tua presença, para fazer aquilo, Senhor, ó Deus, que nos traz realmente, Senhor, ó Deus, para o centro da Tua vontade, ó Pai. Arranca do nosso caminho tudo aquilo que nos afasta de Ti. Arranca do nosso caminho tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que vem, Senhor, ó Deus, a impedir a Tua vontade de se cumprir em nós. E arranca das nossas vidas, Pai, tudo aquilo que é impedimento, porque como Tu dizes na Tua palavra, se um olho nos impedir de entrar no céu, mais vale arrancar esse olho. Portanto, Pai, tira tudo dos nossos caminhos, daquilo que não é proveitoso para Ti. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai, a viver na Tua presença e ensina-nos como caminhar na Tua presença e que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, Pai. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus.